Olá, boa noite. Tudo bom? Bem-vindos ao Home Dancing. Nessa sexta-feira, eu sou o Theo Iano. Tudo bem? Eu sou o Theo Iano e queria apresentar para vocês a convidada de hoje. É uma convidada super especial. Ela é diretora do Progressing Ballet Technique aqui da América do Sul. É o famoso PBT. Então nós vamos estar falando com uma amiga minha super especial, a Michele. Mas antes disso, eu queria agradecer a Priscila Yokoi, que ela está aqui nos acompanhando, que cedeu esse espaço aqui no Fórum Internacional de Dança para a gente conseguir fazer essa entrevista. Afinal, é um assunto super legal que nós aqui do Brasil, não são muitas pessoas que conhecem. É um método muito legal que a Michelle vai explicar para a gente. Ela já entrou aqui. A Michelle Bittencourt é uma grande amiga minha. Deixa eu ver se eu chamo ela. Vou fazer aqui ao vivo. Bom, obrigado, Pri. O Fórum Internacional de Dança está sempre aqui trazendo e propondo novas ideias, né, para o pessoal da dança. Oi, Mi, tudo bom com você? Ih, eu acho que eu não estou te escutando. Ah, agora eu te escutei. Ó, eu vou colocar aqui isso. Vou colocar um comentário, deixa só eu fixá-lo. Muito bem. Deixa eu arrumar aqui. Bom, gente, essa é a Michelle Bittencourt. Ela é brasileira de Porto Alegre, mas vive fora fazem já uns 20 anos, né, Mi? 20 anos? Vamos deixar 20 anos, porque se for mais, a gente entrega a idade. Ela é formada em educação física, é instrutora de pilates, né? Bailarina e estava trabalhando já fazem uns 8 anos no Balé de Santiago, Mi, uns 8 anos, e agora ela deu uma guinada na vida dela e falou assim: vou decidir a me dedicar à docência, às aulas de balé, né, Mi? E também a esse projeto muito legal que é o Progressing Ballet Technique, o PBT. Misha, obrigado, super obrigado por vir aqui e compartilhar conhecimento com a gente. Obrigado eu pelo convite, prazer imenso te ver, mesmo que seja aqui. É verdade, né? A gente faz muito tempo que a gente não se vê, então. Acho que a última vez que a gente se viu foi na turnê da companhia que eu fui para São Paulo, né? É, eu acho Foi que sim, acho que foi o ano passado, talvez. Quando vocês vieram para cá, para o Brasil? Acho que 2018. foi o ano 18. Ih, então fazem bastante tempo aí, já fazem 2 anos que a gente se viu. Mas o tempo passa muito, né? Mi, que legal. Bom, olha, eu tenho algumas perguntinhas, vou fazer no final da live algumas perguntinhas, tá? Do pessoal do público. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntinhas também, façam aqui, que a gente vai estar respondendo no final da live, tá? Bom, como vocês sabem, a Michelle, além de ter levado todo esse currículo dela, ela foi bailarina e eu queria trazer um pouquinho também dessa parte de formação, né, que ela teve, como ela começou a dançar. Então, a minha primeira pergunta, meu primeiro interesse é sobre a sua formação. Como você começou a dançar? Quais foram os seus sonhos desde pequena? Tenta resgatar ali na memória esses primeiros contatos com a dança. Conta pra gente, Mi. Bom, eu comecei desde muito pequena, eu sempre pedi para minha mãe para ser bailarina, sempre pedi para dançar, para fazer aula de balé, né? Então eu comecei a fazer aula de balé aos 5 anos, mas era assim, sabe aquela escolinha, aquela escola que tem no bairro, né? Sei. Mãe, isso não é balé. Isso não é balé, isso não é balé. Então, eu fiquei 2 anos aí nesse lugar e depois disse pra mãe que não era balé, saí da escola e fui fazer dança folclórica gaúcha, de Porto Alegre, né? Então, Mi, só atualiza a gente. Você não é daqui, é de Porto Alegre, né? eu sou de Porto Claro, sou brasileira de Porto Alegre. Legal. Então, dancei dança gaúcha em CTG, dança folclórica. Ai, que legal. E aí, aos 11 anos, na verdade, recém que eu comecei a estudar balé de verdade. E eu ganhei uma bolsa numa academia e a professora disse para minha mãe, olha, a Michelle gosta muito, ela tem talento, então seria bom que ela fosse para uma escola séria.
Então, com 11 anos, eu entrei no Balé Vera Bublitz, em Porto Alegre, onde eu estudei até os 16 anos. E logo eu ganhei uma bolsa completa no Balé Lenita Russo Pereira, que foi onde eu tive a minha formação, assim, quando eu comecei a participar de concursos, comecei a estudar com maestros que a escola trazia sempre de fora, e é uma escola que tem base Royal, né? Então foram as minhas formações foram nessas duas escolas em Porto Alegre. E aí logo com 20 anos eu já Já saí começou fora. a viajar, né? Em Porto Alegre, não sei agora, né? Que eu não tô muito atualizada, eu sou aqui de São Paulo, mas a dança em Porto Alegre tem um circuito muito grande de academias. Como que tendo agora, hoje em dia, esse panorama talvez internacional, como que é a cidade de Porto Alegre? O Rio Grande do Sul, ele realmente oferece coisas legais para a formação de um bailarino? Como que foi a sua formação e como você vê isso agora? O que eu vejo que abriu bastante da época que eu estava estudando. Por exemplo, na escola, no Ballet Vera Bublitz, a gente não participava de festival, a gente não ia a concurso. E agora já mudou, inclusive, Carla Bublitz, que é a filha da Vera, organizou o FIDPOA, né, em Porto Alegre, que é um super festival, super interessante. E então isso eu vi que abriu muito, né, o horizonte do gaúcho em relação ao balé clássico. Ai, E sempre teve muita influência da Argentina pela proximidade, né? Tanto do Colón como do Sodre, das duas grandes companhias do sul, da América do Sul, sempre foi bastante influenciado. A gente sempre recebeu muitos maestros do Colón e muitos maestros do Sodre, né? Inclusive no festival no Bento em Dança, que foi um dos grandes festivais, né? eu já dancei em dentro. Eu também. Era E bem pequenininho. sempre era bem pequenininho. Era bem pequenininho. Foi a última coisa que eu fiz antes de sair do Brasil, foi dançar no Bento em E Dança. como se deu a sua saída do Brasil, Mê? Você fez audição, você procurou, foi indicação? Conta aqui pra gente como foi essa estreia internacional, vamos dizer assim. Tá, para eu sair do Brasil, foi assim. Primeiro, o meu sonho, como tu me falou para eu recordar, né? Sonho de criança, meu sonho era ser bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era a minha referência de balé clássico no Brasil, né? E eu lembro que eu estava no último semestre da faculdade, porque nisso tudo eu entrei, fiz, né, licenciatura em Educação Física, mas eu querendo ser bailarina. Escolhi Educação Física, porque na época não existia faculdade de dança no Rio Grande do Sul, e era o mais próximo do estudo do corpo, né, da dança. Uhum. Então eu lembro que estando no último semestre, eu liguei para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Do Rio. perguntei: vai ter audição para a companhia? Porque eu gostaria, né? Sou bailarina e tal. E a secretária, nesse momento, riu na minha cara e disse: olha, para ter uma audição, eu acho que tem que rezar muito, porque os bailarinos aqui só se aposentam como funcionário público. Então só abre vaga nova quando algum bailarino se aposenta. E, meu Deus, e agora? Você tinha acabado de se formar, queria trabalhar, mas Claro. também a gente não tinha acesso tanto a esse campo de trabalho, né? Que é uma coisa bem escassa aqui no Brasil, tanto posso dizer até aqui em São Paulo, né? Há 20 anos atrás, vamos colocar aí, a gente era muito escasso, né? Agora a gente tem a São Paulo Companhia de Dança, tinha o Balé da Cidade, mas eu acho que você se forma como bailarino clássico, ainda você quer ter essa vivência dentro de uma companhia clássica, e algumas companhias de contemporâneo independente, né? Lá em cima também tem algumas outras companhias, como o Corpo, o Quasar, mas não é muito o foco de quem se forma em balé clássico, né? Claro, essa é a questão, né? É uma incoerência entre a formação e o campo de trabalho, porque a maioria dos bailarinos no Brasil se forma em clássico. E a maior quantidade de oferta de trabalho é em contemporâneo. Então, É, é difícil, né? é muito E há 20 anos difícil. atrás, mais ainda, porque era a única companhia de todo o território brasileiro que dançava obras de balé clássico, né? Bom, na verdade é uma coisa é um paradigma ainda a ser vencido aqui no Brasil, o incentivo das companhias clássicas. Nós temos
né, balé clássico ainda na Europa, apesar que as companhias contemporâneas eu acredito que vêm se reinventando e grupos independentes vêm aparecendo aqui no nosso país, porém ainda a gente tem uma escassez bem grande de companhias clássicas, quem sabe um dia a gente consegue pelo menos talvez equiparar isso, mas eu acho que também tem a ver com a cultura, o incentivo financeiro, de que o governo mesmo realmente dá. Tanto que eu estou defendendo uma tese agora na faculdade para falar sobre o incentivo da dança, né? Que a gente não é incentivado realmente a dança desde pequenininho nas escolas, né? Os equipamentos públicos em si, eles só oferecem a dança como entretenimento e não como formação. Então, isso também é um ponto que a gente tem que conversar e discutir, criar novos caminhos aí para que a dança possa aparecer. Bom, mas vamos voltar ao assunto, que eu desfoco, mas aí você me resgata, tá? Tá bom, mas eu adoro, adoro. Mi, então aí você teve essa oportunidade de sair. Você foi para o Rio de Janeiro e falaram assim, ó, minha filha, volta daqui a 40 anos que o povo vai se aposentar. Pumba, bora lá. O que aconteceu? E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tá. Aí, terminando a faculdade, imagina, no último semestre, aí era aquela coisa, né? Ou eu vou trabalhar, ou eu vou trabalhar, eu vou fazer o quê? Então, eu fui fazer um curso que foi realizado em Belo Horizonte, organizado pela maestra Mercedes Beltrán, cubana. A cubana, meu Deus. E aí, eu conheci os maestros Rolando Cândia e Mayra Riveiros, também, né, cubano. Rolando foi primeiro bailarino do Ballet Nacional de Cuba e Mayra foi primeira solista. E eles estavam dando um curso e, bom, eles me ofereceram de ir para o Paraguai, porque eles estavam começando a trabalhar lá na companhia do Ballet Municipal de Assunção, o Rolando e a Mayra no Ballet Nacional do Paraguai. Então eu fui, audicionei para ambas companhias e comecei a trabalhar primeiro no Ballet Nacional. Aí, e foi muito louco porque eu não consegui chegar na audição do Ballet Municipal. Não Calma. tinha voo. Ó, em Assunção, no Paraguai, a gente tinha existem dois balés, né? Três balés, isso. Tem três balés. Gente, é um país que também, assim como o nosso Brasil, tem uma escassez de companhias, né? Oficiais, vamos dizer assim. Então a gente tinha o Balé Nacional, o Balé Municipal e o Balé Folclórico, é isso? Norte. Ah, Uninorte também. Mas a gente tinha o balé folclórico também, E tem né? o ballet folclórico também. Tem o balé folclórico. Mas não tem a ver com bailarino, tem a Uninorte. Então eu não consegui chegar na audição do Balé Municipal, não tinha voo, não tinha ônibus, não tinha nada. Cheguei para a audição do Balé Nacional. E aí fiquei na companhia, logo formaram a companhia da Universidade del Norte, que é a Uninorte. E aí eu já fui primeira bailarina nessa companhia. E logo depois de um ano eu fui convidada para ir para o Balé Municipal de Assunção, onde eu fiquei por quase 6 anos. Foi uma linda experiência. O Paraguai, na verdade, é um país muito escasso em produção de cultura em geral, né? Ele é um país que a gente tem poucas companhias, mas assim, se a gente for falar em mesmo da música, a gente não escuta muito sobre somente as pessoas que estão lá no local. Então, eu também tive a oportunidade de trabalhar um ano no Balé Moderno e Municipal de Assunção, que é o Balé Municipal do Paraguai. E, assim, uma das coisas que eu absorvi muito, logicamente, foi a minha primeira companhia, que abriu portas para mim. Mas o que eu lembro de absorver muito é que a gente dançava muito, né? Por conta dessa escassez de cultura. E como existia uma escassez de cultura, e assim, era muito centralizado. Eu lembro que a gente fazia, tipo, apresentação tarde, noite, era assim, 3 sessões por dia. O que você leva do Paraguai de estar ali 6 anos bom, trabalhando numa sociedade que realmente não é como a brasileira, não é muito grande e que é muito pobre culturalmente no sentido de produção de dança? Eu tinha uma outra ideia do Paraguai, né? Para mim, foi a minha abertura de portas, foi o Paraguai, sou agradecida infinitamente a tudo que eu aprendi lá. Eu aprendi a ser uma bailarina profissional lá, né? Aprendi o que é um pouco de baile, aprendi a respeitar os bailarinos mais antigos, né?
Saber que todo e qualquer bailarino de uma companhia tem algo que tu pode absorver e aprender. Aprendi o que é realmente a magia de estar numa produção onde todos estão comprometidos em que aquela produção funcione, independente do nível técnico, sabe? Que realmente sejam artistas desde dentro, que estejam ali 100% comprometidos do que aquele espetáculo funcione. Foi lá que eu aprendi isso. E também é engraçado porque é um país super pequeno, né? São 6 milhões de habitantes, imagina. É a mesma quantidade de habitantes que tem no Rio Grande do Sul. Tem 3 companhias no Rio Grande do Sul, só tem uma e tem 20 bailarinos. Lá tem 3. E eles conseguem fazer mega produções. Como tu falou, a gente dançava sem parar porque era um teatro cheio, gente. Fila para entrar no teatro. 3 funções e as 3 funções cheias. Né? Era muito mesmo. E tem... na verdade, eu acho que assim, como a gente era um polo de produção de cultura, eles sentiam que nós éramos a cultura paraguaia, vamos assim dizer. Então eles valorizavam muito, né? Eles valorizavam muito. A gente parava no shopping e as pessoas falavam, eu te vi no teatro. O governo incentivava todos os alunos de todas as escolas municipais, estaduais, elas vinham todas para o teatro. A gente fazia temporadas de, assim, 12, 14 dias. Então, assim, é um lugar que, assim, tá do nosso lado. Na verdade, a gente não dá nada para o Paraguai, mas tem produções incríveis, né? E que recebe maestros, né? Aqui que ficam transitando aqui na América do Sul. Oscar Arais, né? Alguns maestros que, assim, sempre estiveram por aqui no Brasil, mas também que estão trabalhando. O Jaime Pinto, saudosíssimo do Ballet Nacional do Chile. Mas depois de 6 anos trabalhando no Municipal de Assunção, o que aconteceu com a sua vida? Como foi essa saída de Paraguai, para onde você foi? Aconteceu com a minha vida. Pronto, voltou. Primeiro eu fui convidada para estar uma temporada no Balé Equatoriano, que na época se chamava Balé Equatoriano de Câmara, agora se chama Balé Nacional do Equador. Então tive uma experiência lá também, como primeira bailarina. E depois eu conheci o Iñaki Urlezaga, que na época era primeiro bailarino da Royal, né? E ele tinha uma companhia privada. Argentino, né? Ele era argentino, né? Argentino, isso. E então trabalhei com ele durante 1 ano nas produções que ele fazia. A gente fez várias turnês, né, pela Europa lá no Equador e América do Sul. E depois disso, eu foi criado o Balé da Província de Salta, justamente quando eu estava na Argentina. E, bom, daí eu fiz a audição e entrei no Balé da Companhia, no Balé da Província de Salta, que era dirigido pelo incrivelmente maestro Leandro Regueiro. Leandro Regueiro, é verdade. Eu acabei, gente, é que assim, eu encontrei com a Michelle no Paraguai, mas eu efetivamente fui trabalhar com ela em Salta, na Argentina. Porque acho que o ano que eu entrei, eu conheci a mim, mas o ano que eu entrei, ela foi para o Uruguai. Uruguai não, ela foi para o Equador. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então a gente não teve tanto contato. Eu sabia que ela era a deusa do teatro, porque essa menina tinha foto espalhada por tudo quanto é lugar. E ela falava, olha, ela é brasileira, ela era brasileira. Mas as pessoas também entendem o Brasil como algo muito pequeno, né? A dimensão do Brasil. Ela é de Porto Alegre, eu sou aqui de São Paulo. Então a gente nunca, acho que se cruzou. Claro. Acho que a nossa possibilidade de se cruzar era, não sei, Festival de Dança de Joinville, Bento, não sei, algum festival por aí, né? Bom, você passou pela companhia de Salta. E depois você também foi para o Chile, trabalhar no Municipal do Chile, né? Me conta como foi essa transição de sair da Argentina, que tempo que você arranjou para estudar, porque você me falou que terminou também agora
antes de começar a sua carreira de bailarina, você terminou a educação física. Sim. Mas e aí a instrução de Pilates? Quando você arrumou tempo para estudar, para ser instrutora agora do PBT? Conta pra gente. Bom, eu estando na Argentina, eu sempre fui ligada igual à educação física. Na verdade, se eu não tivesse saído do Brasil, eu acho que eu teria feito pesquisa acadêmica. Eu gostei muito da biomecânica, fisiologia, foi algo que me apaixonou, né? Então, começou aquela febre do Pilates. Lá pelos 2005, 2006, por aí, começou a febre do Pilates. Eu disse, olha, isso aí é algo perto do que eu gosto, né? Então, eu tive uma oportunidade de ir num curso de formação intensivo e adorei, né? Então, comecei a me especializar mesmo dentro do Pilates, paralelo ao balé, sempre, né? E aí, houve audição para o Balé de Santiago. Eu fui lá para tua casa, não foi? Foi lá pra minha casa. Que Ela tava saiu, acho que você saiu, ela saiu de Salta, porque na verdade, assim, eu acabei indo para Buenos Aires trabalhar numa companhia contemporânea, né? Trabalhei um ano em Salta e fui para Buenos Aires trabalhar no Ballet del San Martín, do Teatro São Martim. E aí a Michele falou assim, Theo, eu preciso ir para Buenos Aires porque vai rolar uma audição e eu quero conhecer e ter o trabalho e ter a oportunidade de tentar trabalhar no Ballet de Santiago, porque é uma companhia super, eu acho que aqui no Brasil é uma das companhias mais tradicionais, além do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas é uma das companhias mais tradicionais que existem, né? Na América do Sul, eu considero, eu que estive aí dentro, eu considero que é a companhia mais estruturada da América do Sul e que tem um repertório mais fidedigno, respeitoso e amplo, assim, para um artista, realmente é uma experiência É muito muito boa. especial, né? E mais, né, trabalhar ao lado da Marta Higuera. É uma artista completa, né, a Márcia? É. Então, Mi, então aqui, ó, antes de seguir, estão aqui perguntando qual foi o balé mais especial que você dançou. A Jana, italiana. A Jana é uma amiga minha italiana que tá querendo saber qual foi o balé mais especial que você já dançou. eu acho que todos os balés me agregaram muito, né? Todos. Mas eu lembro assim de alguns balés que foram um antes e o depois da minha vida. O primeiro foi La Firma Gardé, que eu fiz no Balé Municipal de Assunção, e eu estava recém saindo da escola, assim, muito técnica. Então, o meu objetivo era acertar tudo e fazer correto, e quanto mais pirueta melhor, e equilíbrio, e sabe, correção técnica, na minha cabeça era isso. Então, me deram a oportunidade de fazer Lise, na firma HD, e eu estava, assim, na minha cabeça, arrebentando, né? Fazia tudo, e todos aqueles côté de hora, que é super difícil, né? As variações de Lise são bem difíceis. Então, terminou um dos ensaios, uma semana faltava para a estreia, e me chama o diretor do Balé Municipal de Assunção, Miguel Bonin, e me diz, Michele, tá tudo muito bem, tudo correto, corretíssimo, mas não existe uma Lise no palco. Eu não vejo tu interpretar. Eu preciso rir de ti. Eu preciso chorar contigo. Eu preciso me desesperar quando tu quer fugir. Eu preciso me apaixonar junto contigo. E se não tiver isso, tu não vai dançar. E eu, ai meu Deus, e agora? E aí foi aquilo, e isso eu agradeço também muito ao apoio do Rolando Cândido e da Mayra, que ficaram comigo na frente do espelho, né, trabalhando essa forma de expressar. E foi fundamental para minha carreira. Eu entender que realmente não era só passos, né? Na verdade, os passos são o caminho para a gente chegar lá, né? Então, esse foi o primeiro break, assim, que foi especial. E depois foi em Salta. Eu acho que de tudo que eu dancei até hoje, uma das obras mais especiais para mim foi o Adagietto de Oscar Araya, que ele foi dançado na Ópera de Paris, né? Foi dançado por Cecília Cash, foi dançado por
Ai, eu esqueci o nome daquela bailarina maravilhosa É da uma ópera. obra conhecidíssima. É uma das maiores obras do que o Oscar Arás fez, né? É, para mim foi Bom, uma experiência que legal. maravilhosa. Mi, a gente estava falando sobre o Pilates, que você acabou pegando nessa levada da onda de Pilates e que você sempre era ligada, aí por conta da educação física, era ligada a essas novas tendências que estavam chegando de preparação física para bailarinos. A Michelle sempre dava aula pra gente, ela era a mais velha, a bailarina mais velha, então ela falava assim, gente, vou dar uma aula, vamos lá, vamos fazer não sei o que lá. Ela sempre foi a nossa preparadora física, né? Bom, você foi para o Chile, ingressou na companhia, trabalhou, fez uma vida aí no Chile. E como o PBT entrou na sua vida? O que que Bom, Não, espera só um pouquinho. Eu acho que eu queria, antes de chegar no PBT, eu queria fazer uma pergunta importante. É, o mercado de trabalho, né? Vamos falar assim, é uma pergunta mais para bailarinos. O mercado de trabalho aqui na América do Sul, ele é muito desconhecido. Se você conhece, você que rodou a América do Sul, você acha que assim, para nós bailarinos, é um investimento, sei lá, vou tentar fazer audições em companhias aqui na América do Sul? totalmente. Eu te digo que eu acredito que nós, no Brasil, até por causa do idioma mesmo, né? A Uhum. gente está meio ilhado dentro da América do Sul, nesse sentido, né? E a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos como sendo a fonte da cultura, né? E a gente, olha, na América do Sul tem tanto coreógrafo maravilhoso, tem tanto bailarino Tem muito que pode bailarina agregar bom. tanto. Eu tive a proposta para ir para a Europa e estando lá e vendo a realidade, porque existem companhias muito grandes e muito boas na Europa, com excelentes produções, excelentes estruturas e bom salário, né? Existem, mas é que nem em seleção de futebol. Não são todas. Podem Não, ter não. 20 companhias na Alemanha, mas dessas 20 companhias, quais são as que eu posso viver com esse salário, ter uma vida razoável, confortável, poder viajar para visitar minha família, ter uma estrutura, dançar as obras que eu gosto, né? Se for ir lá e ver, não é bem assim a história, né? É, né? Então, eu quando eu estava aqui, eu era bailarina de salsa na época, eu fui fazer audições lá, tive uma proposta, e era uma companhia de um teatro, onde o diretor era o maestro e coreógrafo, só dançavam as obras dele. Se o teatro tivesse musical, os bailarinos tinham que dançar musical, sabe? O salário dava para alugar e comer, e vir para o Brasil a cada 2 anos, sabe? Então, não é o que a gente vive aqui. E aqui eu tinha o Leandro Regueiro como meu diretor. Leandro Regueiro foi, para quem não conhece, foi maestro de Paloma Herrera, Julio Boca, Maximiliano Guerra, Hernán Cornejo, Marianela Nunes. É um Sim? super maestro, né? Aí ainda está no Colón, acredito que ele ainda está Ainda no está no Colón. Colombo. Ele saiu um tempo para cuidar da companhia de salta, mas ainda está no Colón, né? Bom, Mi, muito linda a sua história, mas eu queria ir ao que interessa, né? As pessoas mega me perguntaram sobre o PBT. Elas acham que é sensacional essa técnica de preparação física. Eu não sei se posso dizer assim, depois você me corrige se eu estiver errado. De preparação física específica para bailarinas, né? Porque usa muito do balé. Eu acho que acredito que eu nem sei se isso pode ir para um outro esporte ou uma preparação física para uma pessoa normal. Eu vou fazer essa pergunta ainda. Mas o que é o PBT? Como surgiu o PBT? Me conte um pouquinho dessa história, da sua relação com ele. Bom, então, continuei na mesma loucura que tu me conheceu, sempre querendo saber de preparação física para bailarinos, né? Não mudou nada aqui no Chile. E aí eu comecei a ver material, né, desse tal de PBT e vídeo, e eu disse, esse negócio parece legal, parece interessante, vou me informar, blá, blá. Aí vi que tinha um curso, fui fazer o curso. Bom, eu fiz o curso, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. O que é o PBT?
PBT significa Progressing Ballet Technique, né? Uhum. Ele foi criado por uma maestra e bailarina australiana que se chama Mary Walton Mahon, sim. Ela dançou com Roland Petit e no Australian Ballet. Ela começou a trabalhar com os alunos dela, logo depois de se retirar, né? Com alguns exercícios com elementos para a consciência corporal dos alunos. E foi dando muito bons resultados. E as pessoas que começaram a querer se informar sobre esses exercícios. Até que chegou o ponto de que pediram, ai, Marie, por que tu não faz um DVD e filma teus exercícios? Ok. Ela fez um DVD. E esse DVD foi um boom, assim, vendeu de um dia para a noite. E então ela resolveu escrever esse método junto a uma equipe de fisioterapeutas e de médicos do esporte, que na Austrália é um campo bem interessante, tem muito medicina da dança que existe na Austrália, com muita Gente, que pesquisa interessante. e Depois, se muito você tiver material. mais informações, passa aqui pra gente, porque a gente quer consumir esse tipo de informação aí. Pode deixar, que eu vou dividir com vocês. Então, ela se reuniu com esse grupo de especialistas, né? E desenvolveu o método Progressing Ballet Technique, que hoje em dia está em mais de 40 países, né? Então, no que se baseia o método? Consciência corporal, memória muscular, alinhamento e padrões corretos de movimento. Então, se nós começarmos a trabalhar desde quando a gente começa a estudar dança, com os padrões corretos de movimento e uma alinhação correta do movimento, a gente, primeiro, vai conseguir alcançar um maior nível, porque a gente vai estar trabalhando dentro da capacidade máxima do corpo, e também a gente vai evitar lesões, prevenir lesões. Né? Nossa, muito legal. Como é? São 5? Memória Sim, muscular, consciência corporal, memória consciência muscular, corporal. alinhamento dos membros, dos ossos, né? E padrões corretos de movimento. Nossa, muito legal, Misha. Eu não conhecia, na verdade, assim, o que eu Para tenho de conhecimento do método é que, assim, a gente usa umas bolas, acho que o que todo mundo sabe. A gente usa umas bolas, a gente faz uns pliés e a aula se parece bem divertida. É isso que eu tenho de conhecimento do. É porque eu não tenho um aprofundamento, não fui buscar, não fui. Mas então é ótimo entender. Oi, tudo bom? Então é ótimo entender isso, que foi algo estudado realmente por educadores físicos, né? Que tem aí toda uma base atrás disso, não é simplesmente, não vou pegar uma bola, sou bailarina, vamos lá, vamos criar um método. Tem todo um estudo atrás disso. Chegaram algumas perguntas aqui pra gente que eu queria fazer. Então Uhum. vamos ver sobre o PBT, né? Uhum. Me perguntaram que bom, eu sei que você é instrutora de Pilates, mas tem uma pergunta falando se existe alguma semelhança ou relação o PBT com o Pilates. Bem, o que tem de semelhança é padrão correto de movimentos, alinhação corporal, alinhamento corporal, né? E a diferença bom, e os elementos, né, que a gente usa a bola. Uhum. Mas para instrutores e professores de Pilates, a bola não é um elemento clássico de Pilates, né? Ele é um agregado Ah, moderno. Tá? Pilates ele nunca veio usou bola. depois, né? É, Pilates, a esfera. Joseph Pilates nunca usou bola, tá? Olha só, a gente já descobrindo Fecha parede. segredos, né? Mas eu acredito que, assim, tudo que vem para agregar, né? Tudo Com que vem para certeza. tomar, gente, é um elemento que se descobriu depois, mas que, seguindo os fundamentos do Pilates, eu acho que é muito interessante o trabalho. Eu já fiz algumas aulas com as bolas também de Pilates, porque eu não tive ainda contato com o PBT. Eu somente vi algumas coisas, né? Então, é muito bom. Tudo que é para somar, eu acredito que seja muito interessante. Com certeza. Bom, aqui tem uma outra pergunta Peraí só um pouquinho, só um pouquinho. sobre. Tá, Renata, fala. então, isso seriam as semelhanças, né? E a diferença Pilates, ele foi criado
inspirado no corpo dos bailarinos, porque Joseph Pilates acreditava que o corpo mais harmônico era o corpo dos bailarinos. Tá? Então, Pilates se inspirou nos nossos movimentos para chegar a essa harmonia, né? Já o Progressive Ballet Technique, ele foi criado para bailarinos. Ah, ele é para os bailarinos. Ele foi criado para isso, para desenvolver estudantes de dança dentro de um método progressivo de desenvolvimento para a dança. É um treinamento mesmo específico para bailarinos, para a gente atingir um nível técnico melhor e também visando essa coisa da medicina preventiva, né? Que é o Claro, que e a você... consciência corporal de por onde saem os movimentos, qual é o motor do movimento. Gente, muito interessante isso, muito interessante. E assim, Misha, uma pergunta. Existem vários níveis, assim, de aplicação? Bom, eu entro, eu chego e vou fazer isso, isso, isso. Ou não, eu tenho que começar por um lugar, começar a trabalhar isso, para que isso vá dificultando. Tem algum nível, assim, de aplicação? O método, como ele mesmo diz, né, ele é progressivo, né? A gente sempre vai trabalhando de forma progressiva. A gente divide os níveis entre subjúnior, júnior, senior e advanced. Sim, esses são os 4 níveis para estudantes de dança. Tá? Então, o subjúnior são de crianças de 5 a 8 anos. O júnior a idade é flexível, né? Depende muito do estudo, né, da criança, porque tem que ter uma relação também com o estudo de dança que essa pessoa tem, né? O vocabulário que tem de dança também, né? Então, nível júnior seria entre 8 e 11 anos, senior de 11 a 14 e advanced de 14 em adiante e profissionais, né? E agora existe um programa novo, que é o programa adulto, que é para bailarinos retirados ou então pessoas que não dançam. Ah, legal. Essa era uma única pergunta que eu tinha, né? Na verdade, assim, me mandaram uma pergunta falando, todo mundo pode fazer? Então aí já vem mais ou menos a resposta. E também tem uma outra pergunta que para quem que é indicado? Você já respondeu que é exatamente para bailarinos, mas e aí, outras pessoas também podem fazer e utilizar e se beneficiar desse método, né? Sim, ele pode ser usado não só por bailarinos de balé, mas qualquer estudante de qualquer dança, porque trabalha todas as qualidades que envolvem a dança. E, além disso, para pessoas que queiram ter um corpo harmônico também, porque trabalha o corpo de uma forma integral. A Mônica Gross é uma amiga minha também que eu conheci aqui. Talvez você conheça, porque ela é gaúcha. Ela falou assim, ó, fiz a capacitação e me apaixonei pelo método. Beijos, Mônica. Saudades de vocês. Gente, se vocês tiverem perguntinhas, mandem aqui que a Michelle também vai responder, tá bom? Eu vou colocar umas perguntas que eles fizeram nas caixinhas de stories, tá bom? Não sei se vai aparecer para você. Apareceu? O O PBT tem uma PBT tem contraindicação. alguma contraindicação, Mi? A contraindicação do PBT é não trabalhar sobre a dor. Essa é a única contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação, assim, restrição, sei lá, física. Tenho uma escoliose, posso fazer. Tenho um problema no joelho, eu consigo ir desenvolvendo à medida dessa minha lesão ou desse meu problema, né? Inclusive, é um dos métodos super recomendados para a recuperação de lesões. Ah, legal, né? Eu não sabia disso, eu pensava que era só o treinamento mesmo. Não. Lembra que eu tive uma lesão super séria no tornozelo? Que eu rompi 3 ligamentos? Aham. Eu comecei a estudar o PBT depois dessa lesão. E Entendi. quando eu voltei, o único problema que eu tive foi o meu tornozelo. Porque quando tu volta de uma lesão, normalmente tu sente cãibra, a musculatura não tá firme, tu te coloca, tu sente que as costas não estão, tu não consegue saltar. E olha, foi incrível a minha percepção. Depois que eu voltei a fazer aula, o único que eu tinha dor era o tornozelo. A musculatura estava assim, ó, 100% preparada.
Aqui eu tenho uma outra pergunta. É um complemento para as aulas de dança? Ah, bom, acho que já respondeu, né? Foi feito para os bailarinos, né? E Sim. vocês têm algum estudo falando da melhora do PBT? Por exemplo, assim, uma coisa bem real. Ah, o aluno, ele começou a fazer o PBT e ele adquiriu X. Vocês têm esse tipo de estudo, esse tipo de informação, ou ele acaba ficando na mão dos professores e instrutores do PBT? Olha, não tenho O conhecimento de feedback algum. real, assim, dos Claro, professores que aplicam, né? eu posso dizer a minha experiência própria e a experiência de professores que eu conheço, né? Mas posso perguntar se tem algum estudo mais, Mais aprofundado, né? De mais dados, vamos dizer científico, assim. digamos, né? Tenha dados mais científicos. Mas o que eu analiso, e vocês podem até inclusive entrar na página, tem uma plataforma que se chama pbt.dance, pbt.dance, vou escrever aqui, que é a Tá. página, tá? Entrando nessa plataforma, tem muitos testemunhos, como é que se fala? Tem muitos depoimentos Depoimentos. A outra do espanhol, gente. ó, Tem muitos depoimentos falando de de bailarinos como auxilia, profissionais, né, no treinamento. e bailarinos famosos, assim, tem Lee Kun Sin, assim, pessoas bem importantes do meio da dança que utilizam o método, né? Mi, quais são os materiais que eu tenho que ter para fazer a aula, Mi? Os materiais ideais que a gente utiliza são bola de pilates ou a bola suíça, né? Aquela grande, né? Bola grande. Depois são essa bola média, que aí eu acho que chama overball no Brasil, né? Uhum. É, né? essa a E gente essa tem bola aqui. pode ser substituída por qualquer bola infantil. Sim, porque ela é do Bola tamanho de uma bola, como bola de chamava? De borracha. leite, né? Dente de leite. Bola dente de leite. A É famosa essa bola bola. dente de leite. São 3 bolas dessa, 2 infladas e uma semi-inflada, assim. Ah, é uma mais mais firme e uma mais São três, blandinha. né? Legal. 2 infladas e uma assim. Mat e uma banda elástica, teraband, Colchonete de e o 2 Teraband. metros e 2,70 m. Tem que ser uma banda Sensacional. elástica bem larga. Eu necessariamente preciso desses materiais para fazer a aula. Eu não consigo Não, adaptar. consegue adaptar. Então, um dos trabalhos que nós fizemos agora na quarentena, os diretores do PBT, foi justamente adaptar, porque né, ninguém estava preparado e todo mundo queria trabalhar. Então, Lógico. a gente começou a trabalhar com outros elementos em casa para poder continuar se exercitando. Então, quem quiser também pode procurar no Instagram aqui do Progressing Ballet Technique, ou então no meu. A gente organizou um quadro com algumas sugestões de adaptações. A gente pode, por exemplo, Ah, a bola legal. de Isso é muito legal. cadeira. Nessa época, não tem como eu comprar. Eu adoraria fazer, mas eu não tenho uma bola, por exemplo, em casa, então vou me privar de fazer, né? Porque eu acho que Não, nessa não. época de pandemia é muito legal a gente ter um trabalho mais específico sobre, sobre o corpo mesmo, porque a gente não pode usar grandes diagonais, a gente não pode, né? Então a gente faz esse treinamento do corpo, né? É sensacional isso. Ô, Claro, Misha, como aqui, trabalhar. ó, a Jana está falando aqui, ó. Algumas escolas de balé aqui na Itália usam o PBT como modalidade fixa. A escola Eugenio Buratti, será que eu falei certo? Em Florença, por exemplo. Tem uma outra pessoa, a Bianca, que está fazendo a Bianca Gomes está fazendo uma pergunta. Como é a progressão dos professores do PBT e de quanto em quanto tempo eles precisam fazer a reciclagem? Mas antes dessa pergunta, que eu achei super interessante, tinha uma outra pergunta na caixinha que sobre. Eu Só tinha visto complementando o que aqui, a pode Janaína ser. Itália falou, que Ah, na Itália tem essa era sobre academia. habilitados. Como que é a habilitação para poder dar aula de PBT?
Era uma Tá. pergunta, eu me perdi por aqui, mas era essa a Vou pergunta. complementar o que a Janaína falou, Achei. que o PBT, inclusive, agora, foi inserido dentro da Ópera de Paris. Ai, que legal, Teve um gente. Olha maestro que aí. fez a certificação, um maestro do Conservatório da Ópera. Marie foi convidada para o Bolshoi. Já um dos primeiros lugares que ela foi dar os exercícios foi na Royal. Então, na verdade, o Bolshoi do Brasil já tem PBT, né? Agora, como Aham. FIC. É, na verdade, eu acho que fora do Brasil ele está mais popularizado do que aqui no Brasil, né? É uma Sim, grandes modalidade que está escolas dos Estados vindo Unidos. aos poucos aqui, que está É, entrando no mercado agora. Bom, era isso, era para perguntar, ó, achei a pergunta. Só as pessoas habilitadas podem dar aulas, Rumi? sim, tem que ser professor certificado para poder dar aula de PBT. E como funciona essa certificação? O que que eu preciso ter? Quais são os requisitos? Como eu posso me inscrever? Bem, para fazer a certificação em PBT, tem que ser professor de qualquer dança, ou de yoga, ou pilates, ou algum profissional do movimento, fisioterapeuta, médico do esporte, traumatologista, tá? Essas são as necessidades para poder fazer a certificação. Hoje, na realidade atual, não existe certificação presencial, né? É, porque Então, não dá também, né? Vocês estão claro, trabalhando online, Mi? nós estamos trabalhando online. As formas de certificar agora são pela plataforma, é uma certificação que demora 6 meses, tá? Que tu vai tendo que responder, estudar e responder, enviar vídeos e tal, esclarecendo que a plataforma, por enquanto, está só em inglês, tá? Está por ser traduzida para o espanhol e para o português, Uhum. mas com a história da pandemia atrasou. Mas os diretores, nós, estamos dando as certificações online, ao vivo. Tá? Ah, Então, é então o mesmo vocês dão curso. um curso online por Zoom, por plataforma, e vocês conseguem habilitar e, bom, dar esse certificado. Aí é um curso que o Exatamente provedor o mesmo curso, interessado deve fazer. Legal, Mi, muito claro. O legal. mesmo curso que nós daríamos presencial, a gente está dando agora por videoconferência. Tá. E voltando só à pergunta da Bianca, como que é essa progressão, né, do professor que já fez esse curso? De quanto em quanto tempo existe essa reciclagem? Tá. Aquele professor que já se certificou, ele é um professor certificado nível 1, né? Depois que ele se certifica, através da plataforma, ele pode ser nível 2 ou nível 3. E isso significa que ele vai ter que estudar, responder perguntas, enviar vídeos, e ele vai se desenvolvendo e aprofundando dentro do método e pode chegar a ser nível 2 e nível 3. Tá? A Ah, legal. reciclagem essa progressão é uma forma de reciclagem. E quando o professor completa 1 ano, a cada ano que ele tem essa certificação, ele tem 2 formas de continuar sendo certificado. 3, na verdade. Fazendo esse up de nível, né? Através da plataforma. Respondendo um questionário, que são de 30 perguntas. Ele tem que responder sobre o método. Não tem nenhum custo essa renovação. E a outra forma de renovar é assistindo a um novo workshop ou um novo seminário. Legal. Né? É Ao longo anual a certificação, Mi? a durabilidade, a validade, no caso, É, tem que ser renovada anualmente por essas 3 opções, né? Que legal, é legal. pela Mi, plataforma, e aqui eu tenho pela plataforma ou você faz um curso com um com o instrutor, diretor, né? E ou respondendo questionário. respondendo. Legal. E quanto custa o investimento, ó, para começar? A A certificação, eu certificação, acredito, né? hoje em dia, pela questão da quarentena, Hum. eu, Michele Bittencourt e Constança Belgareto somos as 2 diretoras da América do Sul. Nós, em acordo com a Progressive Ballet Technique, a gente fez uma redução do valor do custo, porque nós sabemos que a realidade da América do Sul não é a mesma realidade da Europa, dos Estados Unidos, né? Legal, né? Esse Então, se momento vocês de entrarem na dificuldade. página do PBT, vocês vão ver que o custo da formação em Progressive Ballet Technique é de 240, $270. Esse é o valor normal da certificação.
né? E é o valor que está sendo cobrado na Europa, Estados Unidos, Austrália, Ásia. Uhum. Mas nós da América do Sul decidimos que para a América do Sul, durante a quarentena, nós vamos fazer esse mesmo curso por US$ 180. Ah, legal, Mi. Bom, se você tiver a oportunidade de querer estudar alguma coisa nova, né? Você que é professora aí, tá aí essa dica super especial. Dá pra gente ter uma certificação do PBT que eu acho super interessante. Vamos ver se a gente. Vamos ver se é fácil. Mi, super me interessa, sim. Ai, vai ser ótimo. Mas a pandemia tá difícil para todo mundo, vou te dizer. Bom, Mi, eu acho que as perguntas todas foram essa. Eu não sei se você tem mais alguma colocação para colocar sobre o método. Eu acredito que é um método muito legal, que eu ainda não tive contato, então não posso dizer por experiência própria que é um método muito legal, mas eu acho que só o fato da gente ter a preparação física voltada para bailarinos, com um vocabulário que eu acredito que é muito nosso, né? Isso faz total diferença. E a gente saber que está sendo cuidados por realmente por pessoas que estão sendo que estudaram para isso e que vieram desenvolver uma metodologia exatamente para nós é muito legal. Eu não sei se você quiser falar alguma coisa a mais que ficou faltando, que você queira agregar, fala aí com a Eu quero gente. convidar as pessoas que estão assistindo. Todas as quartas-feiras, eu e a Constança Belgareto, que é a outra diretora da América do Sul, a gente faz uma live aqui pelo Progress in Ballet Technique, que a gente divide entre espanhol e português. Então, a gente sempre toca um tema relacionado da dança e sempre relacionado a PBT. E está aberto para qualquer pergunta, para que vocês estejam aí, né? Já que a maioria do material que tem é em inglês, então a gente escolheu abrir esse espaço. E também Mas tem vocês os falam em nossos português? espanhol, mas se alguém fala em português, eu falo em Ah, português. daí você já traduz, tá, beleza, Aham, a então. gente vai fazendo ao Beleza. vivo. Mas é bom, bailarino sempre é bom aprender um outro idioma, e o espanhol tá ali parecido, gente. Vai lá, escutem, que vai ser muito legal. Mi, bom, eu tenho uma curiosidade pessoal minha que eu queria perguntar. Você tá morando no Chile atualmente, né? Eu queria Uhum. saber como é que tá a quarentena por aí, tá? Porque a gente escuta aqui horror, coisas horríveis aqui do Brasil, mas eu queria saber como é que tá a quarentena aí e para você também deixar uma mensagem pra gente aqui, né? Na nossa quarentena aqui do É, Brasil. eu vou dizer para vocês que eu ainda não voltei para o Brasil, só porque eu tô com medo de como estão sendo feitas as coisas aí, É, né? né? Então, eu vou Complicado. dizer o seguinte, aqui a quarentena, eu fui dar um curso na Colômbia no dia 15 de março, foi meu último curso presencial em Medellín. Eu tinha um curso marcado para o dia 21 e quarta-feira às 13 horas, 14 horas do Brasil. Aí tive uma perguntinha, desculpa parar. Aí, eu estando lá, eu soube da notícia que iam fechar as fronteiras aqui do Chile. Então, eu tive que cancelar o curso de Bogotá, que eu daria dia 21 de março, e vim para cá. A Chile rindo. Desde que eu cheguei no Chile, que já foi uma epopeia chegar, né? Desde o dia 18 de março eu estou em quarentena. Nossa, amém. Jesus amado, hein? Isolamento. Eu saí, posso contar nos dedos as vezes que eu saí, porque aqui, se tu sai, tu ganha multa, tem que pedir salvo-conduto para sair. Eu me mudei de casa, então por isso que eu saí. A primeira vez foi minha mudança. Aqui a gente vai na padaria todos os dias. Eu vejo uma senhora aqui que vai pra padaria todos os dias, vai no mercado Aqui tu todos pode os sair dias. 2 vezes por semana, Bom, avisando na vamos ver. polícia. Bom, vamos ver até o final como é que essa pandemia vai se desenvolver aqui na América do Sul. Espero que a gente não sofra tantos problemas. Mi, eu queria que você desse um super recadinho para o pessoal aqui do Brasil. Estamos ansiosos para sua volta e eu vou ver se a gente consegue aí arrumar uma forma da gente conseguir fazer esse curso, que eu quero muito essa certificação do PBT, tá bom? Estão convidadíssimos para se conectar. Tô louca para que tu faça esse curso. Um recadinho, então, para todo mundo, gente. Primeiro, se cuidem, antes que tudo, saúde, antes que tudo. Né? Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Né? Não existe dinheiro que substitua a saúde.
E outra coisa, que é o que tem me movido muito através do PBT e que é o que me faz escolher esse caminho, é que trabalhem com o que vocês acreditem realmente, né? E estudem muito, porque a gente tem nas nossas mãos corpos, vidas, né? Então, o corpo a gente só tem um, é um presente que a gente tem que cuidar e respeitar, tanto nosso como, muito mais ainda, aquele que entrega nas nossas mãos um corpo, né? Que é único, né? Então, estudem, respeitem aquilo que vão trabalhar. Muito bem, Mi, muito obrigado por se disponibilizar em trocar informações, em contar um pouco da sua carreira. Eu acho que é muito legal isso para os bailarinos, para o mundo da dança. Essa fase de quarentena está fazendo a gente trocar mais, eu acredito, né? A gente está muito isolado, cada um na casa do outro, então as lives que estão acontecendo têm ajudado muito para isso. Obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado da entrevista. Qualquer informação que você tiver, manda aqui pra gente. Qualquer pergunta que a gente tiver aqui dos nossos seguidores, a gente vai mandar para você também, tá bom? Um super beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Eu vou colocar o meu perfil pessoal do Instagram, Tá porque bom, eu tô falando do perfil do Progressive Ballet Technique, né? Sigam, que tem muita informação super interessante no perfil do Progressive Ballet Technique, mas eu vou colocar aqui o meu, para vocês, qualquer dúvida que tiverem, só escrever lá. Aí. Pronto. Tá? Foi? Foi. Foi. Bom, Mi, obrigado. Um super beijo, viu? Tchau, tchau. Tchau, beijo. Bom, gente, eu queria agradecer a Priscila Yokoi por abrir o espaço aqui do Fórum Internacional de Dança para a gente poder estar falando de coisas legais, de coisas novas que estão vindo, né? E que são feitas para bailarinos. Então, se você tiver uma oportunidade aí de investir um dinheiro agora nessa pandemia e você tiver tempo, eu acho que o PBT é super indicado, é uma coisa muito legal. Procurem lá a Michelle, Mi Bittencourt. .pbt Chile, tá? Ela é a diretora aqui da América do Sul e ela cuida ela cuida toda a parte do PBT de habilitação na região da América do Sul, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa Home Dancing, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!